que estampou os jornais. Ontem, como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de 100 das 1.309 denúncias feitas pela PGR em razão dos atos que se transformaram em crimes, não deixam de ser crimes, porque até um criminoso tem direito à observância das garantias fundamentais processuais. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para tornar réus os 100 primeiros denunciados pela Procuradoria-Geral da República nos atos de vandalismo e outros crimes do dia 8 de janeiro. O julgamento está acontecendo em plenário virtual quando não é preciso argumentação, apenas publicação do voto no sistema online. Após o voto do relator, os ministros terão até o fim do dia 24 de abril para dar os seus pareceres. Moraes destacou a inconstitucionalidade de condutas e manifestações que pretenderam, abro aspas, destruir o regime democrático e suas instituições, pregando a violência e pleiteando a tirania. O arbítrio, a violência, a quebra dos princípios republicanos. Fecho aspas. Diante da decisão de Moraes, advogados e defensores públicos dos acusados alegaram que as denúncias apresentadas pela PGR são frágeis e não tiveram as condutas dos investigados devidamente individualizadas. Além disso, segundo eles, a Suprema Corte não tem competência para julgar os casos. Os advogados dos réus ressaltam a incapacidade das denúncias sem requisitos elementares e fundamentais, incluindo a descrição do fato criminoso e as suas circunstâncias. Pois bem, professor Marcelo Suano, eu li, né, o voto, e o voto que serve de modelo para todos os 100 casos, e nós temos dois grupos, né? Um grupo que está sendo denunciado pelo crime de vandalismo, que foram essas cenas patéticas, horríveis, criminosas que nós vimos, e o grupo que estava tão somente na porta dos quartéis. Quanto a esse grupo, eu lendo a íntegra do voto, eu vi, né, estar na porta do quartel pedindo a intervenção das Forças Armadas. Isso é crime? Não era, passou a ser em 2021. Na véspera dos atos, criou-se esse crime. Por que se criou esse crime? Não sei, não faço ideia. Pergunta para o deputado, para o seu senador e para o presidente por que sancionou essa lei em 2021. Não sei por que isso virou crime. Mas virou crime, fez isso, está lá. E também a associação criminosa, porque nós temos mais de 3 pessoas ali, aliás, muitas pessoas. Acontece que apesar do flagrante, então foram levados em flagrante, não tiveram a audiência de custódia na forma da lei. Então eles deveriam responder esse processo em liberdade. E, neste voto, o ministro Alexandre de Moraes não mencionou nada sobre a possibilidade de responder ao processo em liberdade e nem mencionou a questão da prisão preventiva. Logo eu pergunto, e é claro, não faz referência a nenhuma prova de denúncia, nem das folhas da denúncia, ele só faz argumento a fatos genéricos, sem individualizar a conduta de cada um deles. Isso no voto que foi dado nesta madrugada. Professor Marcelo Suano, que mensagem a gente pode extrair disso? É a democracia sendo defendida, nocauteando-se a democracia? Uma bela forma de apresentar, Pavinato. Inicialmente, uma boa tarde a ti, uma boa tarde a Daniela, a Elaine, ao querido Rodolfo. Uma boa tarde a essa produção, porque eu tenho tanto carinho, e uma boa tarde a esse público maravilhoso que nos acompanha. A tua exposição inicial, Pavinato, ela consegue colocar o estado da arte. Ela coloca todos os elementos que são essenciais para a gente entender o problema. A mensagem, que é a pergunta que você fez,
É uma mensagem de que nós não vivemos na sua integralidade o modelo de democracia, a ideia de democracia, menos ainda a ideia do Estado democrático de direito. Exatamente por todas as angústias que nós estamos vivendo acerca do que pode ser falado, ou seja, a gente sente que a nossa liberdade de expressão, por excelência, ela pode ser retirada a qualquer momento. Por quê? Porque vários fatos foram criados, várias interpretações foram apresentadas e, como nunca na nossa história, quem pode, pode, quem não pode, se curva. E é isso que está ficando cada vez mais claro para nós. Há 3 pontos que a gente poderia colocar. O primeiro deles diz respeito ao sistema político brasileiro. Eu sempre começo por aí porque é um sistema que ele permite tudo isso que está acontecendo. Por incrível que pareça, quando a gente olha o que o Supremo está fazendo, é porque nós temos um sistema político e uma Constituição que colocou uma costura entre os poderes que dá àqueles que ocupam determinados lugares capacidade de atuar de acordo com a sua interpretação, porque não há um sistema de pesos e contrapesos muito bem definido. Isso, por exemplo, é culpa de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes? Não. Apenas o Alexandre de Moraes é suficientemente inteligente e corajoso para dizer, já que não se conserta isso, eu vou agir da forma que eu acho melhor. E ninguém tem capacidade de se contrapor a mim ou me retirar daqui, porque o sistema assim permite. E acredito que qualquer um de nós que aqui está, se lá no Supremo Tribunal ocupasse o cargo, acabaria agindo não da mesma forma, mas em função dos seus interesses ou em função da sua ideologia. Por quê? Porque, infelizmente, é um sistema que permite isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o fato. Como nunca, apesar de haver pessoas que defendam o que está ocorrendo, você deixou o estado da arte muito claro. Isso aí são todos os absurdos que se pode observar acerca do processo legal. Você não tem ali o processo respeitado, você tem um foro que não deveria ser dado, você tem uma situação em que todo mundo questiona, afinal de contas, como pode indivíduos que não têm um foro privilegiado estarem sendo julgados por ministro do Supremo Tribunal Federal? Aí vem uma interrogação de não, mas o simples fato é que sim, o Supremo interpretou que o seu espaço físico corresponde ao país inteiro, não precisa estar totalmente ali. São interpretações que foram sendo colocadas por juristas pró a situação que está vivendo o Brasil, apesar de ter outros que dizem não, isso é um absurdo, não está configurado na nossa legislação e na nossa Constituição. O fato em si já mostra uma deturpação absurda, que teve todos esses erros no processo e todos os erros dentro deles que você sempre tem batido magistralmente. Você tem falado onde está a individualização da conduta, como pode acusar tantas pessoas por um mesmo crime sem ter feito a individualização, sem ter feito a audiência de custódia, uma vez que foram pegos, supostamente presos em flagrante, num flagrante que ninguém sabe, afinal de contas, que flagrante é esse. Mas por que faz isso? Porque são homens maus? Não, porque estão defendendo os seus pontos de vista a partir daquilo que essa estrutura jurídica e dessa Constituição permite. E só para encerrar, você trouxe uma questão que essa para mim é maravilhosa. Para defender a democracia, você deve destruir a democracia? São 2 pontos. A primeira delas, entender o que é a democracia em si. A segunda, entender o que é o Estado democrático de direito. São 2 conceitos distintos que se complementam pela estrutura da política ao longo da história. O primeiro problema, quando você cria a ideia de democracia, você sai do Estado moderno para o Estado contemporâneo, que coloca a representação como elemento a mais, e depois todo mundo pergunta, mas a representação, que é alguém sendo escolhido pelo povo, como que ela vai impedir que exista a ditadura da maioria? Vem a ideia de separação dos poderes e inclusão de todos os segmentos da sociedade. Até que se chega a um ponto que faz a seguinte pergunta: ótimo, mas como é que a gente controla esses indivíduos caso eles fechem entre si? Pela preservação de direitos fundamentais que não podem ser afastados do indivíduo. Dentre eles, todas as suas liberdades e o mais importante de todos, que quem deve ser controlado não é o povo, são os governantes. A democracia se configura pelo controle que o povo tem dos seus governantes. O Estado Democrático de Direito é o conjunto de instrumentos, direitos que são dados ao povo para que ele tenha a capacidade de controlar os seus governantes. Por exemplo, quando um dos poderes do Estado, em nome da democracia, se sobrepõe a todos os demais poderes do Estado, sabe o que ele está dizendo? Eu controlo todos e ninguém me controla. Exatamente. Porque não foi dado para mim, não foi dado poder ao povo para me colocar... democracia e direito fundamental, Rodolfo, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Feito. Se a democracia não é para um dentro do país, não tem democracia.
É alguma forma de regime que eu não sei qual é, mas democracia não é. A nossa democracia tem falhas? Tem. Mas não tem na Constituição um dispositivo que permita você abrir uma exceção à garantia processual. Não tem. Então, assim, falar que é interpretação do ministro, não é. Porque não tem. Não tem. Não tem, dizia o saudoso professor Silvio Rodrigues. E agora que não tem? Não tem, não tem. Não tem, não faz. Não tem, não pode. E a gente viu na semana passada o STJ, que também é um tribunal superior, liberando mansão, iate e um helicóptero de 7 milhões para o André do Rap, que está foragido ainda por cima. Foragido. Foragido, Rodolfo. Como é que a instituição, o Poder Judiciário, a instituição que é o STF, o Poder Judiciário, querem passar alguma credibilidade para o povo diante disso? Bom, Pavinato, boa tarde a todos, meus amigos de bancada aqui. Não passa. A corda arrebentou para o lado mais fraco. O povo, atrás de uma democracia, acabou sendo antidemocrático. E o que nós estamos vendo aqui é que a corda sempre vai prender ou sempre vai estourar para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é o povo, simplesmente. Lógico, aí eu estou com um termo na minha cabeça, que são os vagabundos que invadiram aquele lugar, que não imaginaram que ia ter câmera ali dentro, que eles não iam ser reconhecidos, que eles não seriam presos. Porque no Brasil, a gente vê político sendo preso, sendo solto, sendo preso, sendo solto, sendo preso, sendo solto. Ele acha que não ia acontecer com ele, mas aconteceu. Prerrogativas da lei ou não, aconteceu. E estão lá. Ah, errado porque não teve a audiência de custódia antes, prisão preventiva, esses termos, esses jargões de advogados que deixam o conteúdo mais difícil de se entender. Mas o que eu quero falar para vocês é, o que é democracia? Criou-se, Pavinato, um fenômeno na última eleição, porque começou a falar muito que é democracia. E as pessoas acharam que democracia é você ir para todo lugar e fazer o que você quer, sem ter responsabilidade de assinar por aquilo que elas estão fazendo. A partir do momento que eles estouraram um cordão de isolamento ali, era proibido passar. Já não deveriam estar ali. Agora chora porque a senhora foi no calor da emoção, invadiu, teve esses vagabundos que pegou a mangueira, que quebrou não sei o que lá, que rasgaram todos os quadros, que não sei o que. Mas muita gente foi na gandaia, muita gente foi na efeito manada e acaba sendo responsabilizado. Aí fica a pergunta, o que é democracia? Eu sou uma dessas pessoas que vem conhecendo a política dos últimos 2 anos para cá. E eu tento muito prestar atenção em tudo que vocês falam aqui, porque eu não sou um cientista político. Eu gosto de me comunicar com quem sabe menos ou tanto quanto eu na política. Não pode. A democracia, para vocês que estão agora falando de política, vocês precisam ser mais preenchidas, porque o Pavinato sempre fala aqui que esvaziou-se a palavra amor, esvaziou-se a palavra não sei o que lá, esvaziou-se a palavra fascista. A democracia entra também numa dessas palavras que nós, cidadãos brasileiros, precisamos entender do que se trata. Porque a gente não pode sair invadindo o parlamento, invadindo a praça dos seus poderes e achar que está tudo bem, porque um é bolsonarista, porque o outro é contra o Lula. Não tem nada a ver partido político. Tem a ver com bom senso e saber o seu direito de ir e vir.